Olá, irmãos, graça e paz. Muito bem-vindos a todos. Eu quero aqui deixar uma palavra nesse momento tão vibrante, alegre, que é o aniversário de 20 anos da nossa querida Igreja Presbiteriana Graça. Irmãos, em 2014 eu recebi o convite para vir pastorear essa igreja. E na época nós ficamos aquela preocupação, tivemos entrevista com o conselho e demorou um tempo para que o convite se confirmasse. Depois eu entendi que Deus estava me chamando para caminhar com esses irmãos. E quero dizer que durante esses quase 6 anos em que caminhamos juntos, tem sido gratificante. Eu tenho me alegrado demais com essa querida igreja. Nós temos um lema que é vivendo no caminho da graça. Olha, Igreja Presbiteriana Graça. Eu costumo dizer que não é apenas uma igreja. Nós somos uma família, a família Graça. E durante todo este tempo, nós temos buscado derramar nossa vida na vida dos nossos irmãos. E isso é um lema para a igreja. A igreja também caminha com outro lema de pensar grande, começar pequeno, mas ser profundo. E é isso que vem acontecendo. Nós planejamos, executamos e a igreja tem caminhado de fato no caminho da graça. É com muita gratidão, é com muita alegria no nosso coração que nós podemos afirmar sem sombra de dúvidas que nós somos de fato a família de Deus. Queremos continuar nesta caminhada, queremos convidar outros a caminharem conosco, porque vale a pena fazer parte desta igreja, pois é uma família que ama, é uma família que compartilha a vida. Por isso, nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado graça sobre graça. Por isso, eu louvo a Deus, porque o Senhor mesmo tem nos dado uma família para convivermos, não apenas para abençoarmos, mas muito mais para sermos abençoados. Que Deus abençoe esta família Graça, esta igreja, e que cada vez mais pessoas venham caminhar conosco, porque vale a pena viver no caminho da graça. Olá, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui participando desse culto de aniversário pelos 20 anos da Igreja Presbiteriana de Palmas. E eu queria lembrar você do que está escrito no versículo 3 do Salmo 145. Ali diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. E é isso que nós queremos exaltar nessa noite. A grandeza do nosso Deus, a grandeza do seu amor, a grandeza do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, da sua sabedoria. Não há Deus que possa se comparar ao nosso Deus. Ele é grande. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos no início. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a
não fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, sim, Ele é. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, e o seu nome é sobre todo nome, sobre todo nome é o teu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o teu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. E o que mais me deixa maravilhada na grandeza desse nosso Deus é que, mesmo Ele sendo tão imenso, tão poderoso, tão grande, tão elevado, tão acima de nós, Ele ainda se inclina para contemplar o que acontece na face da terra. Deus sabe da tua vida, Deus sabe do teu coração, das tuas necessidades. E se você elevar os seus olhos a Ele, se você clamar, Ele vem para te salvar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a
Sim, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Amém. Boa noite, seja muito bem-vindo. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez aqui através desse canal, dessa plataforma. Acabamos de entoar e cantar a nosso Deus maravilhoso, então canções lindas, né? Com essa nossa amiga de muito tempo, Raquel Novaes. Queremos agradecer a você, Raquel, ao seu esposo também, por essa parceria, por essa disposição, por colocar o seu ministério em prol da igreja, em prol do reino. Tem sido muito abençoador. Para quem não esteve conosco hoje de manhã, nós tivemos a Raquel também, nesse momento tão especial de belas canções, e agora à noite. Ficamos muito felizes com essa participação, com essa possibilidade. É a segunda vez com a Raquel, né? A primeira vez foi presencialmente aqui em Palmas, e agora através desse novo normal, desse mundo online. Queremos agradecer você que faz parte da nossa comunidade local, que tem nos acompanhado nessas comemorações de 20 anos, né? Nós estamos numa data bem simbólica e festiva para a nossa igreja. Queremos agradecer também você que é da nossa congregação, da nossa jovem congregação, nossa primeira filha na fé. Tem sido muito especial caminhar com vocês. Agradecer aos demais amigos, irmãos de outras igrejas da cidade de Palmas que estão conosco. Ou você que não está assistindo ao vivo, mas está mexendo aí no YouTube e de alguma forma esse vídeo parou diante de você e você resolveu clicar nele. Isso não é obra do acaso, tá? Nós não cremos no acaso, mas pelo contrário, é algo muito providencial e esperamos que esse material faça significado, faça ter algum sentido para você de fato. Em tempos de tantas fake news, nós queremos compartilhar algo verdadeiro, algo muito especial. Mas antes de nós continuarmos, eu preciso fazer uma pergunta para aqueles que são da nossa comunidade aqui local. Vocês gostaram da surpresa que vocês receberam hoje? Tava gostoso? Coloque aqui no nosso chat embaixo se você de fato gostou. Nós preparamos e produzimos com muito carinho essa surpresa e você recebeu aí na sua casa. Se você não recebeu, você entra em contato conosco. Nós temos esse presente muito especial, né? Isso faz parte, então, é alusivo às nossas comemorações de 20 anos de Igreja Presbiteriana Graça aqui na cidade de Palmas. Também tenho que fazer uma ressalta importante aqui, uma observação. As nossas crianças estão de parabéns. O concurso, né, infantil foi muito lindo. As fotos ali, as artes que as crianças criaram. Se você não viu, aproveite, entre nas nossas redes sociais, especialmente lá no Instagram, e você vai poder ver como as nossas crianças são talentosas, né? Ficou muito especial. 3 crianças ganharam, né? Ficaram primeiro, segundo, terceiro lugar, ganharam ali um vale presente. Mas quer dizer que todas as nossas crianças que participaram desse concurso também vão receber um vale brinde. Então, não é para nenhuma criança ficar triste. O que você vai fazer agora? Vai pedir para o seu papai e para a sua mamãe entrar em contato com a tia Maria, líder do Ministério Infantil, e ela vai estar te orientando como você pode pegar esse vale presente e esse vale brinde e se divertir, porque as crianças fazem parte, né, da nossa comunidade. Eu também quero saber o que vocês acharam do presente de ontem. Que vídeo espetacular, não foi? Super produção. Vocês viram os nossos profissionais ali, os nossos atores? Ficou legal. Tá no YouTube, tá no Facebook, tá no Instagram. Compartilhe para outras pessoas a nossa visão, a nossa perspectiva de ser igreja, né? Foi filmado e produzido com muito carinho aqui na cidade de Palmas e é um presente também, né, para a nossa comemoração de 20 anos. Essa comemoração está sendo diferente. Todo agosto nós paramos e festejamos. Esse ano, devido a essa pandemia, estamos também festejando, só que de uma maneira um pouco diferente, né? Nós dividimos uma série de ações. Começamos na quarta-feira passada, nosso pequeno grupo, discutindo sobre a igreja que ama. E eu quero dizer para você e pedir para você colocar na agenda. Vai continuar na próxima quarta-feira. Nós vamos estar juntos novamente aqui no YouTube. Não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo YouTube. Com um convidado muito especial, o Fábio Silva. Né? Temos informado, é esse mesmo, lá do Novo Jeito, Transforma Brasil. Um parceiro e amigo nosso de muito tempo também. Vamos estar conversando com ele sobre essa igreja a favor da cidade. Como nós podemos amar de fato a cidade. Vai ser um bate-papo muito agradável e você está super convidado aí para participar e convidar outros amigos também. Hoje de manhã nós tivemos a participação do pastor
Igor Miguel, lá de Belo Horizonte. Pastor, muito obrigado pela palavra, pelas discussões. A igreja que educa, né? A importância da educação, da igreja se relacionar com essa perspectiva e participar da transformação da sociedade também através da educação. Educação cristã, educação integral. Muito obrigado. Obrigado a Raquel também, que de manhã esteve nos auxiliando e participando conosco. Mas agora à noite, nós continuamos a festa e não vai ficar nada menos especial. Pelo contrário, nós temos um convidado muito querido também aqui conosco. Vai aparecer para nós aqui na telinha. Pastor Guilherme Franco. Tudo jóia, pastor? Tudo jóia, que bom estar aqui. Alegria demais pelo convite, nada tão especial, né? Boa noite a todos vocês, irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Muito bom estar com vocês nessa celebração, de coração, estou muito feliz. Que bom. O pastor Guilherme, ele é lá de Boa Viagem, a igreja lá em Boa Viagem, a Ponte, né? Somos a Ponte, lá em Recife, casado aí com a Bruna e o paizão do Luca e da Esté, né? Uma família... Tá, um jovem pastor, um jovem senhor que tem se envolvido aí, tem um ministério bem incrível, bem relevante, nós temos acompanhado há um bom tempo. Ele esteve aqui em Palmas, num outro evento, alguns anos atrás, e agora está conosco aí. Agradecer também publicamente a Adna, né? A Adna Andrade, que entrou em contato com o Guilherme, é a amiga dele, é da nossa comunidade, a Adna, e fez essa ponte de conexão aí com o Guilherme. E, pastor, quero agradecer publicamente também a sua disponibilidade. Eles estão, assim, um tempo bem corrido para reorganizar o retorno às atividades, parte presencial lá na igreja, nas igrejas lá em Recife. E então nós sabemos que é, de fato, uma agenda apertada. Agradecemos muito, muito por ter conseguido esse tempo e para trazer essa palavra, para nós batermos um papo. Ele vai trazer uma reflexão, nós vamos fazer um bate-papo de perguntas e respostas, pensando nessa perspectiva da igreja na cidade. Isso vai ser muito bom para nós, se Deus quiser, né, pastor? É isso mesmo, Heber. Primeiramente, quero dizer que estou muito assim, feliz, honrado. Você já falou aí que o Igor Miguel passou por aqui, tem o Fábio Silva. Eu me sinto assim, bastante pequeno comparado a esses homens gigantes. Mas a gente que crê na fé reformada, a gente sabe que não é pelo nosso próprio esforço. A gente que crê na depravação total, é pela graça e misericórdia de Deus que Deus nos usa para o louvor da sua glória. E também eu não tenho como começar, pastor, assim, dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu amo essa cidade. Já fui, acho que umas 4 ou 5 vezes para o Tocantins, e até brinco. Eu estou triste, é claro, por não estar presencialmente, mas o segundo motivo que eu também estou triste por não estar presencialmente é porque eu não vou poder roer nenhum piqui dessa vez. Um piquizinho, né? Tá chegando a época do piqui, é verdade. Tem que dar um jeito aí, pastor. Coloca no isopor, vê se algum irmão da igreja aí se compadece do pastor aqui, porque eu sou natural do Mato Grosso, meu pai era pastor em Alto Araguaia, então eu cresci roendo piqui, rapaz, mas o piqui de Palmas não tem comparação. O piqui é o mais gordinho que tem assim, que tem mais carne. Saudade, espero que pós-pandemia a gente possa se encontrar, e que alegria poder participar desse aniversário de 20 anos, essa igreja tão relevante. E, enfim, eu queria ler um texto bíblico para a gente começar uma reflexão aqui, para depois conversar um pouco mais sobre uma perspectiva de um bate-papo, falando sobre esse tema da igreja na cidade. E eu vou ler o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a começar no versículo 16. A minha versão é NVI, Atos capítulo 17, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, aonde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas
e queremos saber o que elas significam. Eu queria orar com você, meu irmão, minha irmã, neste momento, para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse tema, que o Espírito Santo possa, de fato, me usar para a gente poder, de fato, assim, ser luz e conversar sobre esse tema tão importante. Feche seus olhos, onde quer que você esteja. Pai, alegria estar nessa data tão festiva, tão alegre, na comemoração de 20 anos dessa igreja tão relevante para essa cidade. Obrigado porque a gente crê que nós somos da mesma família, o teu sangue nos proporciona essa relação, de fato, de filhos, e eu te louvo pelo privilégio de, mesmo à distância, podermos estar engajados na mesma causa. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que, a despeito que nós temos passado, do sofrimento, às vezes da angústia, o Senhor é bom, Pai. A tua misericórdia, a tua graça nos alcança diariamente. Eu te peço para que neste momento a gente possa ter um tempo proveitoso de compartilhar e depois de conversar sobre esse tema, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa história é bastante conhecida. Ela, na verdade, fala sobre a primeira viagem, na verdade, a primeira chegada de Paulo, ou a chegada de Paulo em Atenas. Paulo, depois que ele se converte, ele torna, de fato, alguém que vai tentar remir o tempo que ele perdeu por ser um perseguidor daqueles que professavam a fé em Jesus, e agora ele é o mesmo, de fato, que começa a professar aquilo que ele não acreditava. E é interessante porque eu acho que tudo começa a mudar na história do apóstolo Paulo. Capítulo 14 de Atos, a partir do versículo 19, diz que Paulo chegou na região chamada Antioquia da Pisídia. E ali Paulo, então, foi propagar o evangelho, e foi a primeira empreitada de Paulo, quando ele chega ali com seu grande amigo João Marcos. E quando João Marcos chega com Paulo, João Marcos sabia que a coisa ia ficar complicada, fala assim: Paulo, eu vou embora, Deus te abençoe, vai lá. Barnabé, ali ele pregando naquela região, as multidões foram instigadas por alguns judeus, e diz que o apóstolo Paulo ele foi apedrejado. Não só isso, ele foi tido por morto. No versículo 22 do capítulo 14, diz que o apóstolo Paulo, depois de quase ter morrido, ele se levanta, e eu gosto muito das palavras do apóstolo Paulo, que ele diz que nós vamos propagar o evangelho, nós vamos perseverar na fé, nós vamos exortá-los para que eles permaneçam firmes, e mostrando que através de muitas tribulações, o que nos importa é entrar no reino de Deus. E por que eu acho que esse versículo é a chave para a caminhada do apóstolo Paulo? Porque Paulo, de fato, acreditava que ele passaria por algumas angústias, situações, mas o que não importava, o que importava, na verdade, do apóstolo Paulo, era a proclamação do evangelho. E Paulo, então, chega pela primeira vez em Atenas, e ele não chega como ele imaginava. Paulo sempre sonhava em chegar em Atenas, em Roma, e ele chega de forma completamente adversa daquilo, talvez, que ele esperava. E quando eu falo adversa, porque ele está sendo fugitivo, ele quase morreu, e agora ele chega naquele porto, e a viagem dele vai ser intensa e muito rápida. A passagem de Paulo em Atenas ela é muito rápida. E é interessante porque no versículo 1, quando se trata sobre a perspectiva da igreja na cidade, Paulo nos ensina alguns princípios teológicos. Paulo nos ensina também sobre essa relação da igreja para a cidade. E antes de mais nada, eu queria deixar bem claro aqui, porque em tempos que nós temos vivido sobre talvez um excesso de, digamos assim, de assistencialismo, e eu estou falando numa perspectiva positiva, graças a Deus nós temos feito muito mais, a pandemia nos mostrou isso, mas existe um erro muito grande de achar que a resposta, ou talvez que a igreja, ela foi plantada para servir a cidade ou servir a cultura. A igreja de Jesus tem o seu papel fundamental em servir a Deus, e ao servir a Deus, as demais coisas serão acrescentadas. É o grande mandamento: amarás Senhor Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. A primeira pergunta do catecismo, do breve catecismo, o catecismo maior, é: qual o fim principal do homem? Glorificar, adorar a Deus. Essa deve ser a nossa primícia. Então, para que a gente não confunda, porque hoje está tendo uma corrente muito forte de uma assistência por assistência, sem entender o porquê que nós temos que dar assistência. Até porque nós temos várias pessoas, várias organizações, inclusive, que são melhores do que a igreja, como os espíritas, por exemplo, que fazem um assistencialismo. Então é muito importante, tudo que a gente for falar aqui, para que a gente deixe bem claro que tudo que a gente faça parta do princípio que a gente conheceu a Jesus. E nós fazemos isso como resposta à relação que nós temos com Cristo.
Nós não fazemos isso porque nós queremos aqui ter uma fé simplesmente movida de boas obras, e amém por isso, porque Tiago fala sobre isso, a fé sem obras ela é morta, mas que isso fique talvez bem claro nessa perspectiva. Porque agora eu vou tratar de alguns aspectos bem práticos. E aí, no versículo 16 que nós lemos, diz que enquanto esperava por eles em Atenas, e aqui Paulo estava de fato esperando por Silas e Timóteo, diz que Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Se nós estamos tratando sobre uma perspectiva de servir a cidade ou a igreja na cidade, esse versículo nos ensina 3, digamos assim, frentes importantíssimas. Porque às vezes a gente fica assim meio perdido. O que nós vamos fazer? Como é que a igreja Presbiteriana da Graça pode servir essa cidade? Pois é, Paulo, quando chega em Atenas, e eu queria que você imaginasse Atenas como Palmas, como Recife, é uma cidade que Paulo faz um movimento muito rápido. E Paulo, não me julga até eu terminar, Paulo foi um grande oportunista. A palavra oportunista hoje ela tem um sentido bastante pejorativo, mas oportunista significa aquele que aproveita a oportunidade. E nós temos, se queremos servir a cidade, aprender a sermos oportunistas no bom sentido, de aproveitar as oportunidades que estão em voga, que estão na cidade. Nós precisamos estar antenados, nós precisamos estar ligados ao que acontece. E Paulo, então, faz um movimento interessante. Porque a primeira coisa que Paulo percebe quando ele chega ali naquele porto, ele vai para Atenas, era a capital da Grécia, estava no começo de um declínio, mas ainda era a capital pensante do mundo, digamos assim. Paulo, ele olha e ele faz o primeiro movimento, que é uma observação. Quando nós fomos plantar nossa igreja, nós começamos, de fato, a tentar entender o contexto de onde nós estávamos. E o primeiro processo é um processo de observação. Nós não começamos algo, talvez, um pouco mais intenso, se antes não começarmos a abrir a cidade para o que está em nossa volta. Às vezes a gente fica perguntando, beleza, como é que é o nosso plano aqui para servir a cidade ou para ter um engajamento? Todos servir a Cristo, nós devemos servir o nosso próximo. E no caso, nós estamos falando sobre a cidade. E agora, nesse movimento, olha que interessante, olha como isso aqui é importante. Paulo, então, ele faz uma observação. E na sua observação, Paulo começa a perceber algo estranho. E nós percebemos muita coisa estranha na cidade. Mas não só isso. Paulo, depois, ele vai um pouco mais a fundo e ele faz uma avaliação. E é diferente da observação. E Paulo, então, na sua avaliação, ele percebe algo interessantíssimo. Paulo percebe que aqueles homens, eles estavam adorando estátuas que eles mesmos construíram, ou seja, Paulo fala que a cidade estava cheia de ídolos. E olha como hoje nós temos o mesmo problema de Paulo em Atenas. Porque o grande problema da nossa sociedade, se chama idolatria. Calvino já disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E é muito interessante a gente entender isso, porque a gente fala às vezes muito sobre essa perspectiva, mas eu gosto de falar de maneira bem prática sobre qual é o problema da idolatria. Todos nós somos idólatras. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. E nós, inclusive, como igreja, nós não conseguiríamos servir a cidade se nós não tivermos nosso coração no lugar certo. Porque idolatria é a gente achar que Deus é o meio pelo qual nós obtemos algum tipo de recompensa. Então, eu oro bastante aqui para que Deus possa suprir o meu sonho, a minha necessidade, e agora, porque Deus é um intermediador, eu consigo encontrar a minha resolução de problema. E isso daqui se torna o meu próprio Deus. Isso se torna o meu próprio ídolo. Porque Deus, ele não é o meio pelo qual eu obtenho nada. Deus é um fim em si mesmo. É por isso que é interessante a história de vários homens de Deus, que eles aprenderam, e várias falas saíam sobre a perspectiva de estar em Deus, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro, ou seja, Deus é um fim em si mesmo. Deus não deveria ser nunca um meio pelo qual eu obtenho nada, porque se Deus se tornou um meio, eu estou idolatrando alguma coisa. Eu não estou falando que a gente não pode pedir para a gente conseguir uma casa própria, para a gente conseguir um casamento, para que Deus não possa trazer nossos filhos de volta para casa. Não é isso. Mas se não acontecer, a frustração começa quando Deus se torna simplesmente o meio pelo qual eu quero obter o meu fim. Agora, por que isso é importante a gente entender? Porque Paulo começa a entender que as estátuas feitas pelos homens eram adoradas pela comunidade. Não só isso, os atenienses acreditavam que aquelas estátuas eram mais importantes do que homens de carne e osso. Agora Paulo vai para algo especial, porque diz o texto, o verbo aqui, fala que o seu espírito, olha aqui, diz que ele estava indignado. A palavra
diz que ele ficou profundamente indignado. E no grego koiné, diz que essa indignação significa literalmente o seu espírito se revoltava. Pode parecer um pouco paradoxal, mas pastor, como assim? A gente está falando sobre espírito se revoltar, revolta é uma coisa positiva? Demais, irmãos. Você só vai conseguir transformar a sua família numa família fiel a Jesus se você se revoltar com essa situação, se você querer lutar contra isso. Você só vai ser um agente de transformação social, enfim, relacional, se de alguma forma o seu espírito se revoltar. E aqui está a chave para mim da caminhada do apóstolo Paulo quando a gente pensa na cidade. Porque Paulo, ao olhar para o problema, ele não só observou e falou, nós temos vários problemas aqui. Ele não só avaliou e percebeu qual era o problema da idolatria, mas o seu espírito se revoltava. E eu acho que falta, às vezes, um pouco na igreja, uma revolta na perspectiva positiva, irmãos. Ele sabia que aqueles homens e mulheres atenienses estavam indo para o inferno. E quando a gente fala sobre perspectiva de servir a cidade, não é fazer um assistencialismo, não é simplesmente entregar uma cesta básica, uma quentinha. Amém por isso. Isso é uma boa nova, isso é uma boa notícia, isso é uma boa obra. Mas não pode terminar aqui. O nosso espírito precisa se revoltar, entender que o maior problema da humanidade é o pecado. E agora a perspectiva de servir a cidade não é simplesmente fazer uma ação social. Isso vai ser, na verdade, uma das formas que nós vamos externar o amor. Mas por isso que eu estou sendo enfático aqui, porque parece que a gente às vezes está querendo mostrar que a gente tem que fazer muita coisa. A gente de fato tem que fazer muita coisa, mas não é fazer muita coisa sem entender o porquê que nós estamos fazendo. Então a palavra diz que o espírito de Paulo se revoltava. E o seu espírito se revoltou de maneira tão ardente. Sabe o que ele faz? Ele sai correndo, a gente lê o texto, e ele vai falar com os crentes. Ele vai na sinagoga e ele vai conversar com os crentes ali na sinagoga. Mas depois Paulo, ele sai dali, irmãos, e ele vai pregar em praça pública. Ele vai invadir os espaços. E quando ele está na praça pública, ele não fica só ali, porque alguns filósofos epicúreos faziam mensagem diferente. E ali tem um contexto interessante, porque Paulo ele vai se deixar questionado. As pessoas não entendiam. Paulo não tinha problema das pessoas fazerem perguntas, inclusive perguntas. O texto fala que alguns falavam, você é um tagarela. A expressão aqui, você é um bobão. Você está falando um monte de água, besteira. E Paulo não modificou em nada na sua ação, porque o seu espírito estava indignado e ele sabia muito bem qual era a sua missão. Sabe o que Paulo faz? Ele vai agora receber um convite e vai conversar com esses filósofos estoicos e epicureus no Areópago. Era um lugar onde as pessoas tratavam sobre a polis, sobre a vida, sobre a sociedade. Quando ele vai conversar com esses homens, talvez eu e você, e presta atenção nisso, talvez nunca sentaríamos na mesa com os filósofos estoicos e epicureus. Eles adoravam o Deus Epicuro, os estoicos também, enfim, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas eram pessoas bem complexas e que tinham crenças bem diferentes. Mas Paulo invadia a cidade. Eu quero terminar essa reflexão para a gente bater um papo aqui com o pastor Heber, mas presta atenção. Avaliação, observação, o espírito que se revolta, na perspectiva que nós precisamos entender a nossa missão. E a nossa missão é servir a Deus, servindo o nosso próximo. E ao servir ao próximo, é uma igreja que está conectada com a realidade de Palmas, é saber quais são as questões e como nós, como igreja de Jesus, como a luz, de fato, que traz esperança, podemos nos engajar. E eu quero contar um testemunho para vocês. Quando nós começamos a nossa igreja, a Ponte, há 6 anos atrás, nós éramos 14 pessoas na sala de casa. Eu trabalhava na igreja presbiteriana de Candeias, e a gente ficou 1 ano estudando a Bíblia, um livro que a gente gostou muito, o livro do Tim Keller, Igreja Centrada, que a gente leu de cabo a rabo e estudava muito. E uma das coisas interessantes sobre esse contexto é porque a gente sempre entendeu que a nossa igreja deveria ser uma igreja missional, uma igreja que de fato fosse para Atenas e entendesse o contexto e o porquê da igreja ser plantada naquele lugar. E quando a gente começou a planejar a igreja, e já adianto para vocês, nós não tínhamos iniciativa ou ajuda de ninguém, de nenhuma igreja, nós não tínhamos acesso a essas conferências, por exemplo, do CTPI, enfim, a gente era bem assim, verde, um monte de meninos sem experiência. E aí a gente falou assim, para onde é que nós vamos? A gente começou a pesquisar na cidade do Recife, que é uma cidade com mais de 4 milhões de habitantes, que na ilha do Recife Antigo, no lugar central,
todas as igrejas reformadas foram expulsas entre as guerras dos holandeses e portugueses em 1622. Na verdade, os holandeses foram expulsos daqui e as igrejas que estavam ali, elas foram destruídas. E desde lá não existia uma igreja na ilha do Recife Antigo. Se você não conhece Recife, você está convidado, mas Recife é conhecido de maneira exagerada como a Veneza brasileira. Eu sei que é exagerado, mas existe a ilha do Recife Antigo, Marco Zero, onde a igreja começou, desculpa, onde a cidade começou. E você só chega lá através de ponte ou de barco, é uma ilha. E ali não existia igreja. E, na verdade, a única comunidade que estava ali morando é a comunidade do Pilar, que tem o segundo pior IDH, é uma favela. E ela tem esse nome derivado de uma fábrica de trigo, de biscoito e derivados. E essa fábrica ela foi desativada, mas a favela se formou em torno dessa fábrica que era próximo do Porto de Recife. Quando a gente começou a planejar sobre onde começar a igreja, foi muito interessante, porque todo mundo falava para nós assim, Gui, não começa a igreja ali. E era interessante, irmãos, porque toda vez que eu escutava não começa a igreja ali, eu perguntava, mas por quê? Porque é perigoso, porque é complicado, porque ali não tem igreja, as pessoas que moram lá talvez não são as pessoas que vão se engajar financeiramente na igreja, e eu não estou falando que essas pessoas estavam erradas em suas percepções, mas para mim foi de fato Deus confirmando no coração nosso que ali era o lugar. Por quê? Porque o espírito das pessoas se revoltava com respeito àquele lugar e o nosso espírito também se revoltava. Como é que não tem igreja ali? E nós plantamos a igreja, um lugar completamente assim, diferente de tudo. De lá para cá, irmãos, Deus tem nos abençoado bastante. E eu termino contando essa história, que é muito engraçada. Porque quando a gente foi para lá, nós começamos a fazer uma avaliação, uma observação, e nosso espírito começou a se revoltar, porque no Recife Antigo você vê várias frentes culturais acontecendo, você enxerga, por exemplo, a disparidade social, e nós começamos, então, a procurar um prédio. Nós ficamos 6 meses numa sala de fotografia de uns amigos nossos, que eles tinham um estúdio lá onde nós queríamos, e eles emprestaram esse estúdio. E logo depois a gente ficou procurando um prédio. E esse prédio, a gente precisava de um prédio grande. A nossa entrada mensal era de R$5.000. O dízimo da igreja. E eu achei um prédio grandão com placa de aluga-se. Eu liguei para o corretor, eu falei, olha, a gente está procurando um prédio e tal. E ele perguntou assim, mas na faixa de quanto vocês estão querendo? Eu falei assim, mais ou menos de graça, tá bom. Então não tínhamos quase nada. E aí ele fez, não, mas esse prédio custa R$10.000. Eu falei, então obrigado, tá fora do nosso orçamento. Nossa entrada era 5.000. E esse cara falou assim, ele foi usado por Deus, viu? Ele falou assim, mas vai ser o quê aí? O que seria? Eu falei, uma igreja. Aí ele falou, você é o quê? Eu falei, eu sou o pastor. Isso pelo telefone. Ele falou, você não tem fé não, pastor? Eu falei, não é possível que esse cara tá mexendo com a gente aqui. O espírito se revoltava. Eu falei, vem aqui, cara. E ele foi lá, quando ele abriu o portão, eu olhei aquele galpão e falei assim, é aqui. Porque o galpão ficava próximo da comunidade, na frente de uma avenida também, próximo da prefeitura, na ilha do Recife Antigo, mas algo aconteceu. Quando nós fomos entrar naquele galpão, uma senhora, ela chegou pra gente e perguntou, o que vai ser aí? Primeira entrada naquele galpão. E eu falei assim, olha, bom dia, talvez vai ser a igreja. E sabe qual foi a palavra que saiu da boca daquela mulher? Vocês não são bem-vindos aqui. Naquele momento, meu irmão, minha irmã, e eu não estou julgando se você acredita que talvez uma palavra dessa foi uma palavra do diabo, mas eu ouvi Deus falando ali. E deixa eu explicar um pouco melhor. Porque a gente às vezes precisa ser sensível ao Espírito, e eu não acredito que tudo aquilo que a gente ouve, que a gente não gosta, a gente pode agora colocar a culpa no diabo. Inclusive tem uma historinha que diz que uma vez o diabo estava na porta da igreja chorando, e aí o cara chegou, ô Satanás, por que você está chorando? Ele fez, porque tudo que acontece nessa igreja aqui de ruim, falam que a culpa é minha. E muitas vezes, irmãos, grande parte do problema da nossa história somos nós mesmos, a maioria das vezes. Eu não estou aqui querendo tirar a culpa do diabo em nome de Jesus, não é isso. Eu não quero trazer essa perspectiva errada sobre, enfim, o que eu acredito sobre esse tema. Mas olha que interessante, talvez se eu não fosse maduro, e por mais que eu seja imaturo e sem experiência, mas ali foi um grito de uma mulher muito sincera, e eu perguntei, por que nós não somos bem-vindos aqui? E olha a resposta dela, porque vocês crentes prometem um monte de coisa e não cumprem, porque vocês crentes só querem tirar o nosso dinheiro, porque vocês crentes não se preocupam conosco, só vêm para cá na época da eleição. Meu irmão,
Isso é Deus falando. Se você for ler o livro de Isaías, por exemplo, os judeus, desculpa, o povo de Deus, o povo judaico estava lá fazendo as suas observâncias religiosas, e a maior observância era o jejum, e aí o profeta Isaías chega com a palavra de Deus e fala assim, é este o desejo, esse é o jejum que eu desejo a vocês? Não é soltar as correntes daquelas pessoas que mais precisam, não é cuidar dos órfãos, da viúva. O Tim Keller tem um livro que ele fala sobre o quarteto dos vulneráveis. Então, presta atenção. A nossa igreja, irmãos, ela foi criada para servir a Deus e servir o nosso próximo. E às vezes a gente fica só nesse lance de servir a Deus. Se isso não tem causado algo na cidade, existe algum problema. E aquela mulher foi usada por Deus porque o nosso espírito se revoltou com a revolta daquela mulher. E nós começamos um trabalho muito forte de começar, e presta atenção aqui, viu? Nós não tínhamos dinheiro, mas nós tínhamos pessoas que entendiam que era a igreja. É por isso que a gente usa essa camisa sempre aqui, ó. Não sou eu que sou a ponte, só o passo da comunidade, você precisa ser a ponte. Seja a ponte das pessoas, seja a ponte na vida das pessoas. E aí eu termino dizendo que a gente começou várias ações sociais, a gente começou vários serviços para a comunidade, a gente começou, na verdade, a fazer, sabe o quê? Nós começamos a fazer uma vez no mês, abrir a nossa igreja para a comunidade entrar, serviços que eu sei que vocês fazem muito bem aí, inclusive a Adna e o Tom me contaram de vários relatos que vocês também, em parceria com outras igrejas, vão para o interior, enfim, muita coisa acontecendo. O ano foi, aquele ano foi chegando ao fim, quase 6 meses naquele galpão novo, e aquela mulher nunca tinha chegado próximo da igreja, a gente era alguém diferente. Nós começamos a criar relacionamento, até que a gente chegou e percebeu que os grupos pequenos estavam crescendo muito. A gente, na verdade, tinha uns 15 grupos pequenos, o povo engordando, porque crente gosta muito de comer. Eu falei assim, irmãos, a gente precisa fazer uma coisa mais assim, mais ativa, no meio dessa favela, servir nessa cidade, aos que mais precisam. E eu chamei os grupos pequenos e falei, nós vamos construir uma praça. Porque na favela que fica próximo da igreja, nós temos uma praça ali, e na verdade, desculpa, não tinha nenhuma praça, nós tínhamos um lixão do lado da igreja católica. E eu entrei na favela, depois de quase 6 meses com relacionamento, eu pude entrar na favela, conheci os traficantes e tal, e ele, o pastor, Pai do Senhor, aquela coisa toda, e eu fui naquela igreja católica que fica no meio da favela. Eu cheguei lá, o padre estava ajoelhado orando, eu esperei, o padre se levantou, eu falei, padre, eu sou o pastor. Ele falou, pastor, ora por mim, eu estou passando por dificuldade. E aí eu falei assim, padre, esse lixo aqui do lado, esse espaço grande, o que é isso aqui? Ele falou, é um lixo, o que fazer? Eu falei, a gente pode construir uma praça aqui? E como assim uma praça? Eu falei, a gente tem um monte de grupo da igreja, que a gente chama de GR, Grupo de Relacionamento, a gente queria se mobilizar aqui para construir uma praça pública para a comunidade, no meio da favela. Ele falou, é claro, sábado de manhã a gente estava lá com retroescavadeira, e a gente pediu para cada grupo pequeno gerar algo. O grupo pequeno do bairro de Boa Viagem vai construir o escorregador, o grupo pequeno do bairro do Pina vai construir o balanço, o grupo pequeno vai levar os bancos, cada grupo ficou responsável por uma área, a gente limpou aquele espaço todo, construímos aquela praça e demos o nome daquela praça da Dona Chiquinha, que é a primeira moradora do Pilar. Entregamos aquela praça para a comunidade. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher que falou que a gente não era bem-vindo estava lá na praça, vendo aquele movimento todo e fazendo assim, ó. E eu até brinquei assim, Senhor, quebrando o coração dessa mulher, porque a gente está fazendo tanta coisa. Mas, irmãos, a gente continuou, a gente criou campo de futebol, a gente hoje tem 19 projetos sociais dentro da igreja, a igreja funciona de segunda a sábado, e aconteceu algo interessantíssimo. Me ligaram na madrugada, depois de um tempo, falaram assim, Gui, roubaram a igreja, entraram, levaram um monte de coisa, não sobrou quase nada. Cara, levaram os computadores e tal, isso era às 5 da manhã, nós vamos ligar pra polícia. Eu falei, se não liga pra polícia, eu vou aí. Cheguei lá de manhã e entrei na favela, agora com relacionamento com os traficantes e tal, e eu falei assim, amigo, o cara me viu, me conhecia, o dono da comunidade, né, que mexe com droga. Oi, pastor, a paz do Senhor, porque é todo filho de crente, irmão, então crente desviado. Eu falei assim, eu tô precisando da sua ajuda. Aí, peraí que eu vou botar a roupa aqui, colocou a camisa, eu falei, vamos lá na igreja comigo? E ele entrou na igreja, o traficante. E eu falei assim, você tem algum filho aqui nos projetos sociais? Ele falou, pastor, eu acho que eu tenho 5 ou 6 filhos nos projetos sociais aqui. Eu falei, é mesmo, cara? Qual a idade deles? E ele foi falando as idades e eu fui andando nas salas mostrando para eles. Ah, o seu filho de 4 anos tem um projeto de incentivo à leitura, chama Imagine, aqui tinha televisão e levaram.
Outro filho, 7 anos. O seu filho faz aula de música aqui. Aqui tinha um cubo de guitarra, uma caixa de baixo, a bateria e levaram. Outro filho, 16 anos. 16 anos é um curso de elétrica que nós temos, básica e intermediária. Nós formamos eletricistas. Seu filho aqui, estuda aqui, e levaram as caixas de ferramenta nossa. E eu fui mostrando. Depois que eu mostrei tudo, aquele traficante parou assim e falou assim: pastor, eu não estou acreditando. Você está me dizendo que mexeram na nossa igreja? Eu falei: foi. Ele falou: me dá 20 minutos, pastor. E ele entrou. E 20 minutos depois, ele voltou com tudo que tinham roubado. E eu fui voltando, olhando as coisas voltando assim, eu falei assim: misericórdia, isso aqui também tinha roubado, eu nem sabia. E depois eu fiz uma pergunta para ele, que para mim respondeu a inquietação do nosso coração, a observação, a avaliação, a prerrogativa que nós como igreja temos de conversar com a cidade, de sermos esse elo. Eu perguntei para aquele traficante: como é que funciona? O que aconteceu? Ele fez: pastor, isso foram 2 viciados de outra favela que vieram aqui, roubaram e trocaram por droga aí dentro. O senhor sabe que o povo mexe com droga aí, né? Infelizmente. Eu falei: sei. Ele é o próprio cara. Ele falou assim, eu falei assim: mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Como é que vai ficar o prejuízo, já que eles trocaram por droga, levaram a droga? Como é que fica o prejuízo para a boca de fumo aí? E aquele traficante olhou para mim e falou assim: prejuízo, pastor? E olha o que sai da boca daquele homem: prejuízo seria se nós perdêssemos a nossa igreja do nosso bairro. Nós não podemos perder vocês. Aquilo, irmãos, foi a resposta que Deus trouxe para o meu coração, da inquietação que ele colocou através da vida da mulher. Então, meus irmãos da Igreja Presbiteriana da Graça, que Deus dê muita graça e misericórdia a vocês, mas que vocês possam ficar inquietos, para que vocês possam ter a resposta para esse mundo que sofre em Jesus. A ligação que eu tenho com Jesus deve ser disseminada com o meu próximo, deve ser atualizada, deve ser, de fato, todos os dias ramificada através do amor e das boas obras. Ser uma igreja na cidade é entender o que tem acontecido, é colocar a mão na prática, mas se o seu espírito não se revoltar, se isso não for a causa da sua vida, você talvez só vai ficar na questão da fala e de pouca ação. Que Deus abençoe vocês, e que bom que a gente pode compartilhar com a igreja saudável que quer essa resposta para esse mundo. A gente fala de refeição, né? Essa foi uma palavra, um churrasco, pastor. Queremos agradecer aqui, fomos muito... Isso, com frango piquezinho ali, porque foi uma bela de uma refeição, né? Que coisa boa ver a palavra de Deus, ver o que ele tem feito na história da igreja da Ponte e como nós podemos tomar como exemplo e aprender um pouco nessa caminhada. Por mim, eu ficaria até... estou bem satisfeito, né? Mas vamos para a sobremesa, bater um papo aqui. Nós elaboramos algumas perguntas, um pouco justamente no que o senhor foi abordando, né? Trazendo essa excelente exposição da palavra de Deus, esse texto, que particularmente é um dos textos que eu mais gosto também do relato de Paulo. A igreja missional, ela, como o senhor foi expondo, ela é multifacetado os seus desafios, né? Eu vou dividir em 3 perguntas relacionadas a 3 tipos de desafios: um desafio teológico, um desafio filosófico e um desafio comunicacional, mais de hermenêutica, né, no evangeliquez aí. Deixa eu fazer a primeira pergunta, voltado nesse desafio que eu vou chamar de teológico, mais eclesiológico, voltado para a igreja mesmo. Como sua esposa, a igreja ela não pode ser manca, né? Ela tem no cerne da sua missão, ela tem que ter uma ação, ter uma intervenção externa, fazer essa ação externa e ao mesmo tempo tem que cuidar dos seus, né? Se fosse utilizarmos uma imagem mais schaefferiana, é a ideia de intervenção e refúgio. E esse equilíbrio, né? A igreja precisa, ao mesmo tempo, estar na cidade, conhecer as mazelas, se relacionar e ver como interferir e ajudar. E, ao mesmo tempo, a igreja tem que cuidar, nutrir da palavra, edificar aqueles membros da comunidade. Então, a minha primeira pergunta vem justamente nesse sentido. De maneira prática, eu sei que não existe um livrinho de regra, né, uma receita de bolo para isso, obviamente, mas baseado na experiência que vocês têm enfrentado nesse campo missionário aí, né, podemos chamar assim,
Como que a gente pode encontrar um equilíbrio para sermos uma igreja que trabalha com intervenção na cidade, ao mesmo tempo ela cuida dos seus e nutre dos seus? Como é que vocês têm caminhado, têm tentado desenvolver para alcançar esse equilíbrio? Aqui na nossa igreja, o ano que a gente ficou só em casa com o grupo base foi um ano muito interessante para a gente, de fato, tentar montar um pouco da nossa eclesiologia, ou talvez falando da perspectiva do que nós criamos como igreja missional saudável. Porque eu concordo com você, eu gosto muito do Schaeffer quando ele fala sobre esse lance da igreja ser um movimento de intervenção, mas ser refúgio, porque de fato, por isso que eu enfatizei bastante aqui, pastor, o perigo que existe quando a gente ouve sobre a questão das boas obras, de fazer muito, porque eu creio que um dos problemas dessa geração, até falei sobre isso no CTPI essa semana, é uma geração que ela superestima várias pautas. Então, às vezes ela faz sem entender do que está fazendo. Então, se todo mundo está fazendo, então vamos fazer. Por exemplo, a nossa igreja tem parede preta, mas se a nossa igreja tem parede preta, a pessoa tem parede preta ou parede branca e tal. Então, fazer sem entender o porquê, simplesmente porque é levado por uma onda. E isso tem acontecido, eu creio, dentro de um movimento de plantação de igreja, do povo querer fazer a boa obra, e mais uma vez, a boa obra sempre vai ser bem-vinda, amém por isso. Mas a boa obra sem a compreensão do porquê é um assistencialismo, ou talvez, inclusive, é um problema. A gente estava vivendo um problema aqui seríssimo, a gente estava montando 2.000 quentinhas por dia para entregar na cidade do Recife. Só que era um movimento assim, só de entregar comida. Amém, está sendo suprido a carência das pessoas, mas depois a gente ficou pensando, poxa, comida não falta, sabia? Não falta comida na rua, pelo menos aqui em Recife. Porque tem muita instituição que faz isso. E a gente estava dando um alimento físico, mas sem um alimento espiritual. E às vezes a gente fica assim, poxa, a gente inclusive uma frase fora do contexto, que na verdade nem é dele, do Francisco de Assis, que é pregue se preciso, use palavras. É um pouco perigoso isso. A gente tem que proclamar o evangelho, a gente tem que falar de onde sai o amor, do porquê que a gente está fazendo. Então, isso é um aspecto. Mas respondendo a sua pergunta, mas já pegando um pouco desse gancho aqui, nós criamos, então, na nossa caminhada aqui, a nossa igreja chama Ponte, nós somos ligados pelo elo do evangelho, é a boa proclamação, é a boa notícia, é Jesus, a redenção, a justificação, nós somos a igreja reformada, mas nós temos 3 arcos que nós chamamos relacionamento, cultura e serviço. E esses arcos, na verdade, eles se conversam. Então, por exemplo, muito forte aqui. Nós tivemos, assim, a gente mudou um pouco a forma de fazer, alguns cursos que são rápidos, outros que demoram mais de 1 ano, 2 anos e tal, mas a gente sempre tem que cuidar para que o povo entenda o que está fazendo, porque, de fato, muita gente chega na Ponte por conta das questões sociais, de muita coisa que sai na televisão, dos projetos, de como a gente tem feito durante a pandemia, mas chega assim, às vezes chega um espírito e fala assim, olha, eu gostei muito dessa instituição aqui, acho que eu vou ser parte dessa instituição. Porque ele vê a coisa acontecendo e fala assim, calma, irmão, nós somos uma igreja reformada, você precisa passar pelo curso de novos membros, você vai ser entrevistado, você tem que ser batizado. Então, é muito importante a gente ter essa questão muito bem fechada da transmissão daquilo que a gente da nossa cultura, de cuidar, de discipular as pessoas. Então, por isso que eu tive muito cuidado para falar sobre essa questão da assistência, para não se tornar um assistencialismo, ou seja, não é fazer porque tem que fazer, porque acabou, e não, todo mundo tem que fazer, as igrejas estão fazendo, isso está em voga, servir a cidade, ser resposta para esse culto que sofre. Não. Por isso que a gente, por exemplo, todo culto nosso é engraçado, porque nós temos uma estética diferente, mas todo culto nosso, no meio da nossa programação, nós vamos ler, não sei se você conhece, o Tim Keller, ele fez a compilação do Breve Catecismo, né? E ele fez o Catecismo da Cidade. E em todos os cultos nossos, nós paramos e lemos uma pergunta e uma resposta que nós lemos com a comunidade sobre o que é oração, o que é o jejum, o que são as observâncias, o que é... Enfim, a gente trabalha isso de maneira muito clara, porque nós não queremos assim, sou a igreja da modinha, nós somos a igreja reformada, então, às vezes usamos o catecismo, enfim. Então, essa questão de ter esse equilíbrio, do povo entender, porque senão vira bagunça, vira simplesmente uma ONG, e a ONG tem bastante fazendo bem para a cidade. Mas a ONG que promove, ou talvez a ação que a ONG promove, junto com a mensagem de esperança, isso aqui é uma coisa que a gente não abre mão.
É verdade. Não, muito boa colocação desse equilíbrio, né? Porque hoje tem se perdido, parece, um pouco. Eu lembrei de uma frase que eu vi, não estou lembrando do autor, mas é um escritor americano. Ele diz que muitas pessoas elas dizem o que fazem, algumas até contam como fazem, mas poucas dizem o porquê fazem o que fazem, né? Ou seja, a motivação. Então, trabalhar essa perspectiva é de fato muito saudável. Os desafios que vocês possuem aí são alguns semelhantes aos nossos, né? Outros bem diferentes, porque nossa cidade praticamente seria um dos bairros aí da cidade de Recife. Uma cidade capital, mas é uma cidade pequena ainda, com em torno de 260 mil habitantes. E a minha segunda pergunta vai justamente um pouco nesse caminho, mas é nesse desafio filosófico, desse que nós chamamos aí de neo-humanismo. E quando eu falo neo-humanismo, eu estou falando dessa corrente intelectual que surgiu, onde tirou a verdade de Deus e colocou no próprio indivíduo, né? Acabou o absoluto e virou relativo. Aí a minha pergunta é justamente nessa questão. Quando vocês se propõem a estar na cidade, a sair das paredes, das 4, 5, quantas paredes forem, né? Quando vocês propõem, como que vocês têm conseguido dialogar com a comunidade, uma vez que nós saímos com o princípio de uma verdade absoluta, né? E quando nós chegamos fora da igreja templo, vamos chamar assim, nós encontramos uma cultura social, econômica, política, o que for, onde a verdade está no indivíduo. Eu sou professor universitário, né, e de ensino médio, e a gente vê muito isso do aluno questionar, não, mas isso é errado, é certo para você, não é para mim. Como é que vocês estão conseguindo conversar, né, com a sociedade, com a comunidade, tendo esses dois pontos bem distintos? Porque nós carregamos valores negociáveis do evangelho. E quando chegamos lá, devido a esse neo-humanismo super radical, vamos chamar assim, né? Eles a parte do princípio que a verdade está no indivíduo. Como é que vocês estão conseguindo dialogar aí? Eu volto para o texto que acabei de mencionar, o movimento que Paulo fazia de conversar com os estoicos epicureus. Ele é interessante porque o texto diz que Paulo deixava ser questionado, ou seja, eles perguntavam, Paulo, o que está acontecendo aqui? Quem é você? Quem é esse tagarela que está falando um monte de coisa? Paulo não chegou lá fingindo que era uma coisa para falar, ei, pegadinha do malandro, eu sou outra coisa aqui. Mas sabe o que é interessante? É que às vezes, a gente quer julgar a cultura, ou a gente quer transformar a cultura de dentro dos nossos... dentro da nossa igreja, sem querer fazer um movimento de aproximação. Isso é utópico para tudo na vida. Você não consegue se relacionar, não sentando na mesa, não conhecendo a pessoa. Você não consegue colocar o seu coração na mesa e não ser julgado se você não tiver relacionamento. Então, veja bem, quando eu falo sobre relacionamento é uma coisa complicada. Então a igreja tem que se relacionar com o mundo, a igreja tem que se aproximar, ocupar os espaços, é o que Paulo fazia. Paulo entrou na sinagoga, depois ele ia para a praça pública, depois ele foi para o Areópago, e Paulo esteve com várias pessoas, Paulo esteve em vários lugares. Então, o que a gente tem feito? Quando a gente plantou a igreja, a gente começou 6 meses na casa, dos outros 6 meses, a gente foi para o lugar onde a igreja seria plantada. A gente começou a fazer reunião no café, lá no bairro. E a gente começava a andar para entender o que estava acontecendo. E a gente às vezes acha que essas pessoas têm dificuldade, assim, eu falo isso sem medo, assim, pastor Heber, porque a maioria das pessoas não tem raiva de Jesus. Elas têm dificuldade com as pessoas que representam Jesus. Sim. E eu não estou falando, então, assim, mas elas têm raiva porque essas pessoas têm falado a verdade. Mas é interessante, o versículo que eu mais gosto na Bíblia é como João, o discípulo a quem Jesus ama, e é interessante porque ele se auto-intitula o discípulo a quem Jesus ama. João, quando ele vai apresentar Jesus no capítulo 14, do versículo 14 do capítulo 1, ele fala assim, vimos sua glória como unigênito do Pai, ele termina dizendo, cheio de graça e de verdade. E aí, para mim, aqui está a chave para essa caminhada, para a gente não negociar princípio, mas também ouvir o próximo. Porque, por exemplo, esse versículo de João, ele antecede todos os milagres da Bíblia. Capítulo 2 de João é a transformação da água em vinho, depois ele vai se encontrar com Nicodemos. E se você olhar para as histórias e olhar só com verdade, Jesus não iria transformar aquela água em vinho se ele chegasse só com verdade. Por quê? O casamento não era dele, não era ninguém da sua família, tudo bem, tem todo um contexto ali, o primeiro milagre, de como ele apresentou, sobre a perspectiva da alegria, que ele poderia trazer alegria para a eternidade e tal,
Mas assim, é verdade que aquele casamento não era dele? Verdade. É verdade que ele não tinha nada a ver com aquela história? Talvez verdade. Mas Jesus não consegue enxergar uma verdade acompanhada da graça. E é por isso que ele faz aquela transformação. Nicodemos, cara, aquele cara deveria ir para o inferno, era um miserável, não sei o quê, aos nossos olhos humanos. Não deveria ser justificado. Verdade, verdade. Mas Jesus não consegue olhar para uma verdade desacompanhada da graça. Então, eu acho que esse movimento é um movimento de graça e de verdade. Nós vamos tratar com graça, irmãos, porque talvez nunca foram tratados. A gente tem um movimento que, para muitos, assim, é uma loucura, mas a gente sabe dos benefícios que tem trazido. Eu não estou falando que tem que fazer isso aí, até porque eu acho que é um contexto diferente. Mas a gente faz um evento a cada 3 meses aqui, que nós caminhamos nas ruas. São os artistas expondo a sua arte. E nós que estamos de fé reformada, sabemos quem foi que deu a capacidade artística para aquelas pessoas. E nós começamos um diálogo e falamos assim, você não queria expor a sua arte lá na igreja? Olha que loucura. Não é um culto de domingo, mas é um sábado que a gente abre nossa igreja, que eu não creio que nosso espaço de culto é um espaço santo. Ele só é um espaço santo quando nós estamos lá, porque se nós nos reunimos na igreja, na rua lá de fora da igreja, ou inclusive na internet, nós que somos o templo do Espírito Santo, aí sim o espaço é santo, mas a igreja é um espaço físico, que deveria ser usado para mais coisa. A gente chama vários artistas, pastor Heber, para expor a sua arte. E quando eles chegam lá, nós começamos uma conversa. Mas, assim, para alguns, assim, como é que se chama esse povo que não é crente para dentro do espaço de culto? Mas, meu irmão, eu não estou falando sobre um culto de domingo, nós estamos falando sobre um sábado, para conversar com a cidade, para eles serem ouvidos, para a gente aí, com muita graça, agora trazer algumas verdades. Então, às vezes, a gente começa a interpretar de maneira errada. A gente traz a verdade. Você é pecador, você vai para o inferno, se você se arrepender, o cara fica, peraí, pô, vamos ter graça, vamos conversar, vamos chegar próximo. E quando nós, por exemplo, eu brinco com a minha esposa de vez em quando, eu tenho dificuldades com ela, e a grande parte da minha crise é porque muitas vezes eu olho para o problema só com verdade. Quando eu começo a olhar com graça, a gente começa a ter o nosso relacionamento equilibrado. Então, eu acho que essa é a chave, pastor Heber. Verdade e graça. Excelente. Você estava falando aí, Guilherme, eu estava pensando no livro da Igreja Centrada do Tim Keller, né? Dinamitar de dentro para fora, né? Pegar a pedra, faz o buraquinho e coloca de dentro para fora. A igreja tem que estar no meio da sociedade para, de fato, ouvir as perguntas. Então, até recentemente nós conversávamos aqui na igreja, às vezes nós estamos cansando já de dar excelentes respostas para perguntas que não estão sendo feitas, né? Exatamente. Aproximar. E minha última pergunta vai justamente nesse sentido que o senhor começou a abordar aí, esse desafio comunicacional. A gente chama de hermenêutica, né? Eu diria que a igreja está correndo um grande risco devido a essa dificuldade de comunicação. E quando eu falo comunicar, não é só verbal, a comunicação é um significado mesmo, né? Porque hoje a sociedade, quando ela recebe algo, quando ela começa a ler algo, não é simplesmente aquilo que a pessoa está apresentando, mas quem apresenta também. Se ela perceber uma incoerência, né, entre a mensagem que nós falamos e a vida da igreja, isso tem assustado e tem trazido esse afastamento, como o senhor mesmo colocou. Não adianta a gente falar que é uma igreja que ama o próximo, falamos muito nos cultos de amar ao próximo, mas fora das paredes, as pessoas que nos cercam estão ali tristes, deprimidas, sofrendo uma série de crises, nós não fazemos nada, né? Nós falamos que a igreja, que o evangelho tem o poder de transformar, só que a gente olha muitas vezes a vida do crente não se difere muito do não cristão, infelizmente. O casal cristão não se difere do casal cristão. A gente vê nas redes sociais hoje, que é o forte, né? Os cristãos se movimentando ali, inclusive até líderes, mas eles agem com as mesmas brincadeiras, com as mesmas ironias, com o mesmo tipo de reação agressiva como um não cristão. Então, essa incoerência, a sociedade ela consegue perceber e talvez seja um grande desafio na questão da comunicação. Aí a pergunta é justamente nesse sentido. Eu diria que o nosso maior problema hoje nossa grande questão não é andar na contramão da cultura, mas andar na contramão do nosso coração, né? Esse grande desafio. Quando a Igreja Ponte se propõe a estar na cidade, de fato, ela vai ser mais lida, ela vai ser mais observada. E quais caminhos, então, que vocês têm procurado trilhar, eu digo até internamente agora, para tentar diminuir essa incoerência? Porque a sociedade tem visto essa questão da incoerência. Vou pegar um caso recente agora daquela deputada Flor de Lis, né?
Eu fui ler alguns materiais e todo mundo fala assim, ela é uma representante dos evangélicos, sim. Ela era líder evangélica, sim. Ela, né, foi chancelada pela igreja evangélica, foi escolhida por... Aí você tem o que ela entrega é diferente da prática, né? Aí a sociedade lê essa incoerência. O que a igreja Ponte, o que o senhor colocaria como sugestão para a gente poder trabalhar internamente dentro da igreja para diminuir essa incoerência, terrível incoerência? Discipulado, trabalhar com líderes, trabalhar com crianças para transformar, né, uma nova geração. O que vocês têm experimentado nesse sentido de experiência? Eu vou pegar um pouco a questão da pandemia, do coronavírus, que não tem como a gente não mencionar que a gente está vivendo um tempo assim, de grandes oportunidades. E eu tenho dito o seguinte, pastor, que pós-pandemia nós vamos ter 2 grupos de pessoas. Um primeiro grupo, estou falando de 2 grupos de pessoas, eu vou falar sobre o cristão e o não cristão, e desses cristão e não cristão nós vamos ter também, digamos assim, outros 2 grupos. Entre os cristãos, nós vamos ter um povo pós-pandemia que vai dizer assim, rapaz, foi difícil, mas conseguimos passar, a gente economizou aqui e ali, deu tudo certo, mas ele não vai ter história para contar. E lá na frente ele vai falar assim, como eu me arrependi de não ter vivido essa crise de maneira intensa. O outro grupo de cristãos vai falar assim, rapaz, a gente perdeu um monte de coisa, a nossa igreja apertou, mas a gente conseguiu ver cada coisa extraordinária, a gente fez isso, aquilo, a gente demonstrou o amor de Jesus, talvez a gente teve que entregar um prédio, a gente teve que se virar, e nossos filhos daqui a 20 anos vão perguntar, papai, como é que foi esse coronavírus? Você vai falar, senta aqui que eu vou te contar a história, e você vai estar feliz por isso. No outro grupo de não cristãos, nós vamos ter gente que vai falar assim, ó, eu já odiava a igreja, e agora, depois desse escândalo todo, no meio da pandemia, um monte de representante aí, ó, eu que não quero nunca mais, agora que eu não quero saber da igreja de Jesus. Vai ter outro grupo de não cristãos, que vai falar assim, rapaz, eu odiava crente antes da pandemia, mas eu comecei a perceber alguns movimentos, e agora eu quero conhecer quem é esse Jesus. Eu quero estar no grupo de cristãos que fez tudo que a gente podia no meio da crise para conseguir alcançar essas pessoas que não são cristãs a quererem conhecer mais sobre Jesus. E o que essa minha resposta, ou essa minha introdução para essa resposta tem a ver com a sua pergunta, é que nós precisamos entender, a nossa vida passa rápido demais, e a gente às vezes fica nessa, você acabou de falar, a gente às vezes fica querendo achar resposta para perguntas que não estão sendo feitas. Como base teológica, talvez, para essa questão da estética, ou fazer uma coisa bem feita, eu gosto muito do Francis Schaeffer no livro Arte e a Bíblia, que ele começa a falar, inclusive, do Velho Testamento, como eles preparavam o espaço do templo com as romãs, com as folhas e tal. Por quê? Nós vivemos hoje, cara, assim, uma sociedade que gosta do estético, gosta da coisa bem feita. Por exemplo, ninguém que chega no cinema e fala assim, qual o pior filme que existe, eu quero escolher o pior filme porque eu sou crente e quero ajudar o pior filme. Ou então você chega assim, qual o pior restaurante ou a pior comida? É utópico, a gente não faz isso. Nós gostamos de coisa boa. Então, por que a igreja não pode ser um espaço gostoso de estar? Por que a gente não pode ser inteligente na perspectiva de fazer a coisa bem feita, organizada, uma transmissão bem feita? Então, isso não quer dizer, parece que uma coisa anula a outra. Não anula. Agora, esse bem feito, sem entender a essência, é perda de tempo. É a questão da estética. É quando Jesus chega lá para aquela figueira e fala assim, maldito você, porque ela estava toda robusta, cheia de folhagem, e o processo da figueira era diferente. Ela fala assim, não adianta você ter um monte de folha e você não ter a essência. Então, nós podemos ser antenados, fazer a coisa bem feita, mas tudo parte da questão da essência, ou seja, não tem como, mesmo o mundo mudando, você não tratar sobre discipulado, sobre a questão do pecado, sobre justificação. A nossa fé reformada é muito bela e muita gente talvez não coloca em prática muita coisa tão belo que era. Quando a gente pensa nos nossos pais da fé, o próprio Calvino, por exemplo, a questão, toda igreja que era iniciada naquele século, te colocava uma escola do lado. Talvez hoje a escola não seja talvez um grande problema, mas deveria ser uma ONG. Então, na verdade, é uma leitura que nós precisamos fazer. O estético... Alô? Travou aqui? Tá me ouvindo? Um pouquinho. Tô ouvindo. Então, por exemplo,
a gente tem feito nossos cultos online, assim, quem depois quiser dar uma olhada, assim, de fato uma transmissão que a gente nem tinha condição de fazer. Sabe como é que foi essa transmissão, pastor? Uma produtora de Recife, ao ver que a gente estava fazendo vários trabalhos sociais, entregando quentinha, cesta básica, essas coisas, nos procurou, falou assim, olha, nós queremos fazer um vídeo com vocês, de graça. E eles vieram. E eles se tornaram agora a produtora da Ponte, produtora, uma das maiores de Recife, que a gente não paga nada. E o dono se converteu nesse processo agora. E se aproximou da igreja ao ver a boa notícia, a boa obra. E olha que coisa linda, esse cara, se ele fosse cobrar por isso, ele não conseguiria pagar. Então, tem muita gente se aproximando da igreja, e o cara fala, pô, irmão, eu não sabia que a igreja poderia ser tão assim, legal, esteticamente, que a gente tem um café dentro da igreja, que a gente pode ter essa relação com a cidade. Então, eu acho que é isso. A questão da estética, de fazer a coisa bem feita, ela não é o cunho principal, mas de fato ela aproxima muita gente, porque o mundo hoje ele é da estética, ele é da coisa bem feita. Agora, ao chegar, ele vai saber que nós não vamos negociar princípios, nós somos a igreja, nós não somos a ONG, e aí para mim está a chave disso tudo. Que tempo de graça. Pastor Guilherme, tenho que agradecer demais esse tempo. Eu sei que a sua agenda é bem apertada, mas nós queremos agradecer. Desde já, eu agradeço em nome do conselho aqui da igreja, em nome da nossa comunidade, por essa palavra, por esse bate-papo. E eu peço, inclusive, que a nossa turma aqui possa acompanhá-lo também nas redes sociais, né? Conhecer o trabalho que eles têm desenvolvido, o site, as ações, são várias, né? O senhor listou aí uma grande quantidade, para que a gente possa estar vendo bons exemplos e vendo que nós podemos, de fato, dentro da nossa realidade, estar buscando ser uma igreja de fato dentro da cidade, uma igreja a favor da cidade. Desejamos muito crescer. Esse ano nós estamos conversando muito sobre evangelização, né? Sobre essa perspectiva de estar fora, de dialogar com a comunidade. Pastor Guilherme, então, muito, muito obrigado mesmo. Eu vou pedir só mais uma coisa, agora no final. O senhor orar, impletar a bênção aqui conosco, para nós, nossa igreja, e a gente finalizar esse momento. E antes, quero dizer para a nossa comunidade que quarta-feira nós vamos estar juntos novamente, então, aqui no YouTube, nosso pequeno grupo muito especial, né, com o Fábio Silva, e todos estão super convidados. E também se essa nossa conversa, essa meditação de hoje fez sentido para você que nos acompanha, falou ao teu coração, pedimos gentilmente que você compartilhe outras pessoas, que eles possam ser impactados também por essa palavra de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, que alegria a gente fazer parte do teu reino, fazer parte da tua família. Eu te louvo pelo privilégio de poder compartilhar nosso coração. Obrigado por esses 20 anos, Pai, dessa igreja que eu creio que está vivendo um tempo tão especial, também diferente, mesmo a gente comemorando através dessa possibilidade online, Pai. Nós queremos que teu Espírito, ele está com cada um, ele de fato tem moldado, tem transformado, e eu te peço para que o Senhor continue essa boa obra que o Senhor iniciou na vida de cada um, na vida dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus eu te peço isso, Pai, que o Senhor possa trazer a alegria, o renovo, o teu bálsamo, que o Senhor possa trazer, de fato, algo cada vez mais extraordinário para que eles possam viver diante daquilo que o Senhor, de fato, deseja para a história dessa igreja, Pai. Eu te louvo de coração pelo privilégio de poder estar aqui com os irmãos, celebrando essa data tão especial, em nome de Jesus. E, Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito, esteja com todos nós, esteja agora para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe vocês, irmãos, privilégio, agradeço de coração. Pastor, muito obrigado, pastor Hebe. Obrigado, Guilherme. Até a próxima, se Deus nos permitir, um dia termos o senhor presencialmente, que será uma grande honra para nós. Grande abraço. Tchau.